Olá para você, começando mais um episódio do 4 de Linha, o podcast sobre futebol baiano do BNews e aqui em vídeo também na BNews TV, o canal do BNews no YouTube. Hoje a gente vai dar sequência, fazer mais uma entrevista dessa série com as chapas que estão concorrendo ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. As eleições no clube acontecem no próximo dia 12 de dezembro. 10 chapas concorrem a 100 cadeiras do Conselho e hoje a gente vai conversar aqui com o representante de uma dessas chapas. A gente vai falar com o Tiago Oliveira de Almeida, que está representando aqui a Convergência Tricolor. Tiago, antes de mais nada, obrigado aqui por sua presença. A gente está gravando de tarde, então boa tarde. Boa tarde, Léo. Primeiramente, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Bahia, sobre as eleições do Bahia e principalmente sobre a Convergência Tricolor, contar um pouquinho mais sobre esse nosso grupo. Eu aproveito aqui e mando também uma boa tarde, boa noite, bom dia ao torcedor tricolor que estiver nos ouvindo. E vamos lá, tô pronto aqui. Tiago, para início de conversa, você representando a Convergência Tricolor, quero saber qual a avaliação que vocês da chapa fazem da gestão, da atual gestão da diretoria executiva do clube, né, comandada por Guilherme Belintani, candidato à reeleição. Qual a avaliação que você faz dessa gestão nos últimos 3 anos e qual candidato vocês estão apoiando, né? Para você que está ouvindo ou assistindo a gente, a eleição para presidente aí tem na disputa Guilherme Belintani e Lúcio Rios, candidato também aí no páreo. Queria saber, então, a avaliação e qual candidato vocês estão apoiando e por quê, Thiago? Léo, veja só, a gente já até lançou um manifesto, acho que fomos o primeiro grupo a lançar uma nota, declarando expressamente que a gente apoia a reeleição do candidato Guilherme Belintani, que na nossa avaliação tem mais pontos positivos, bem mais pontos positivos do que negativos. Quando a gente fala da avaliação da gestão de futebol do Bahia, na verdade, da gestão do Bahia, de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, a gente tem que dividir em alguns aspectos, né, essa gestão. Apesar de a gente saber que futebol, no fim das contas, acaba sendo definido pela bola na rede, a gente sabe que até a bola chegar na rede ou para a bola não chegar na rede do nosso gol, tem muita coisa nesse meio campo aí, né? Então, assim, a gente, pegando primeiramente a avaliação do Bahia, na questão administrativa e financeira, a gente tem só coisas boas mesmo a ressaltar sobre essa gestão de Belintani e Vitor Ferraz. A gente observou um crescimento financeiro grande do Bahia. Pegamos um orçamento de cerca de 90, 100 milhões. A projeção para esse ano agora, antes da pandemia, que acabou prejudicando tudo, era o Bahia chegar a um orçamento de 190 milhões. Fora questões mesmo administrativas, que foi um grande avanço do Bahia, que conseguiu explorar mesmo a marca, aumentar o potencial do clube, como a loja do Esquadrão, na Fonte Nova, museu que está prestes a ser inaugurado. A gente tem a questão da marca própria do Bahia, renegociação de dívidas trabalhistas. Então, assim, a gente tem uma gama de fatores positivos nessa parte administrativa e financeira. Outro ponto que é exatamente uma bandeira também da Convergência Tricolor em relação às ações afirmativas. Nós somos totalmente favoráveis, assim, grandes incentivadores mesmo de propagação das ações afirmativas do Bahia, que dá um resultado. O Bahia, além do futebol de dentro de campo, tem um papel social do clube, né? E dentro desse papel social, a gente entende que é muito importante que o Bahia fomente essa discussão. E a gente viu, por exemplo, agora essa última ação do Bahia de lançar um edital para contratação de sócios de funcionários negros. Então, assim, diversas ações que o Bahia fomenta, que a gente aprova, a gente incentiva. E chegando, assim, a parte de comunicação e marketing também a gente entende que é muito boa do Bahia. E quando a gente chega na parte final, que basicamente é muito o que o torcedor quer saber, da parte da bola na rede, sem dúvidas que a gente tem críticas à gestão de Belintani. E é bom pontuar que nós da Convergência, a gente já conversou diretamente com Belintani e Vitor Ferraz em conversas pessoais antes da pandemia, em lives. A gente pontuou as nossas críticas ao Departamento de Futebol do Bahia. E é bom pontuar que o próprio Belintani, o próprio Vitor, eles mesmos reconhecem, se a gente for pegar as últimas entrevistas deles, eles reconhecem que, de fato, o Bahia deixou a desejar. Que a gente, como foi pontuado aqui, o Bahia cresceu fora de campo, mas dentro de campo, de fato, não é o que o torcedor desejava. E a gente entende isso, o torcedor fala isso, e o próprio, como eu disse, Belintani e Vitor Ferraz, eles também
corroboram com essa opinião da torcida. Então, a gente quer mais, a gente apoia, mas deixando claro que a gente deseja mudanças no departamento de futebol. Essa é uma das propostas, inclusive, da Convergência Tricolor, que façam-se mudanças para melhorar. Uma mudança que o próprio Guilherme citou recentemente é a descentralização do departamento de futebol. A gente entende que há uma concentração e que isso não vem sendo exitoso para o clube. Então, basicamente, em relação ao nosso apoio para a Belintânia é isso. A gente apoia totalmente a reeleição, Convergência, mas, assim como o próprio Belintânia, a gente entende que tem muita coisa para ser melhorada, especialmente dentro de campo. Você falou aí, tocou num ponto aí do diálogo, né? Do grupo com o presidente. Aí vou puxar um pouquinho para a questão do conselho mesmo. Como é que você e vocês, avaliam também a atuação do Conselho Deliberativo nesses últimos 3 anos? Qual o balanço que você faz até dessa relação com a diretoria executiva, do diálogo, né? E no que é que vocês acham que o Conselho Deliberativo do Bahia deve melhorar, deve evoluir? A gente já conversou com outras chapas, essa é a terceira, né? E uma dessas conversas que eu tive foi tocado no assunto assim de que o Conselho Deliberativo precisa de um pouco mais de celeridade em relação a prazos, né? Por exemplo, porque muitas vezes o torcedor está um pouco afastado das discussões do Conselho, isso é deixado um pouco de lado, mas ressaltando a importância também dos protocolos, digamos assim. Outro ponto também que eu já ouvi aqui na série, em relação às pautas, né, de o Conselho Deliberativo está sendo, não, além de muito, na verdade, majoritariamente pautado pela diretoria executiva. Um integrante de outra chapa levantou assim esse ponto da importância do Conselho Deliberativo do Bahia ter pautas próprias. Queria uma avaliação sua sobre tudo isso, assim, envolvendo o Conselho Deliberativo, né, propriamente dito. Certo, assim, começando primeiro aqui falando especialmente da Convergência, até pontuando essa questão da nossa participação no Conselho, a Convergência é um grupo que foi criado em março do ano passado, né, março de 2019, então essa é a primeira eleição que nós vamos concorrer como Convergência Tricolor ao Conselho, mas dentro do nosso quadro de, entre aspas, associados da Convergência, a gente tem hoje 6 conselheiros bem atuantes, né? Eram 7, na verdade, mas um conselheiro, André Teles, que fazia parte da Convergência, na verdade faz parte da Convergência, ele teve que renunciar ao conselho em razão de fazer parte do Conselho Fiscal, foi eleito para o Conselho Fiscal do Bahia, então hoje a Convergência ela tem 6 membros no Conselho do Bahia, a gente espera fazer mais que isso. Então, assim, sobre a atuação do Conselho, de fato, se a gente for fazer uma analogia, porque muitas vezes o torcedor que está nos acompanhando não entende muito bem, na verdade, o que é que o Conselho faz, né? Então, se a gente for fazer uma analogia rasa, acaba que assim, a gente tem o Belintani como presidente e o Conselho funcionaria basicamente ali como um legislativo, né? Como se fossem vereadores, até para situar melhor o torcedor, né? Então, assim, claro que a gente tem essa função no Conselho de fiscalizar a gestão, de propor ideias, né? Propor mudanças no estatuto, propor melhorias mesmo para o clube avançar, fortalecer, principalmente a democracia do clube, que apesar parece que faz muito tempo, mas não faz, né? Essa democracia do Bahia é uma realidade recente, então a gente pauta sempre fortalecer essa democracia do clube. E para que o conselho reflita o anseio do torcedor, como você falou que tem essa crítica, a gente defende justamente um conselho plural do Bahia, né? A gente quer um conselho que ele seja formado, pautado na diversidade. Então, a partir do momento que a gente consegue formar um conselho com homens, com mulheres, com brancos, com negros, pessoas de condições econômicas diferentes, socioeconômicas, você pega aquele torcedor de arquibancada, aquele que já não vai tanto por diversos motivos, seja porque mora no interior, em outro estado, então pessoas de embaixadas. Então, assim, para a gente mudar essa realidade do Conselho, a gente entende que é necessário fomentar essa diversidade do Bahia, que essa diversidade traria novidades, traria avanços e, de fato, é preciso mesmo um conselho plural. Quando eu falo plural, não só nesse sentido de diversidade, até de diversas chapas mesmo, é salutar, é saudável que o Bahia tenha 10 chapas concorrendo ao conselho, porque quanto mais pessoas de pensamentos diferentes, de grupos diferentes, vai possibilitar que a gente traga realmente esse debate de
eventualmente concordar ou discordar da gestão e pautar isso mesmo, ser um conselho célere de atender os anseios do torcedor. Então a gente entende que é isso, que é como eu falei, a gente apoia a gestão Belintani, a gente apoia a reeleição dele, mas sem dúvida que o conselho tem que ter uma atuação independente, um conselho que busque mesmo o fortalecimento da democracia e o atendimento no fim das contas do torcedor mesmo, né? Porque é o torcedor que nos coloca lá, então a gente visa atender esses anseios dele. Inclusive, você falou isso da importância de ter várias chapas. Eu vi uma certa repercussão assim nos últimos tempos. Agora mais recente, por só ter duas chapas concorrendo à presidência, né? Tempos atrás a gente teve também a eleição fiscal, do Conselho Fiscal. Você falou que um membro da chapa do grupo foi eleito, né, André Teles, mas também foi marcada Isso. por uma baixa participação. Então, realmente, acho que é um ponto importante. Agora, você falou da questão da representatividade, como a bandeira. O que você destacaria, assim, como se fosse para falar as principais bandeiras da Convergência Tricolor? É isso, Léo. Assim, até aproveitando o seu gancho, que foi importante você falar sobre a questão da participação, é até importante incentivar o torcedor mesmo a participar, porque a gente vê assembleias para discutir eventuais mudanças no estatuto, a gente vê discussões que o próprio torcedor acaba se afastando. Então é importante que o torcedor vote, que o torcedor fiscalize a atuação do conselho, que o torcedor fiscalize a atuação do presidente e nos contribua mesmo para a democracia do clube. Sobre essa questão das ações afirmativas, de fato é uma bandeira da Convergência Tricolor, né? A gente busca basicamente, assim, como eu disse, a defesa da democracia, a profissionalização da gestão, no caso, ainda mais, né, profissionalizar a gestão, e essa pauta social mesmo do clube. A gente, claro que futebol, você tem que visar a bola na rede, mas como eu disse, tem vários outros aspectos. Então, dentro dessa parte social que a instituição Bahia representa para a população da Bahia, do Brasil, de fato, a gente entende que as ações afirmativas elas devem ser mantidas, aumentadas e incentivadas mesmo, porque, e aqui eu falo de quê? Da pluralidade, da participação mesmo de mulheres, a gente percebe que ainda hoje as mulheres não se sentem muito à vontade de participar. Às vezes você tem mulheres que fazem parte até dos grupos, mas que na hora de concorrer elas se sentem um pouco inibidas. Então a gente quer criar um ambiente mesmo para a atuação de mulheres no clube, e sempre, né, combater a discriminação, o preconceito de qualquer forma dentro do clube, dentro da sociedade mesmo, entrando na questão da responsabilidade social do Bahia. E a gente vê que essa questão da participação popular foi inclusive inserida pelo clube, também pelo Bermuda e Camiseta, que foi uma ação excelente, que botou aquele torcedor numa condição socioeconômica inferior de poder participar do clube. Então é isso, a gente quer pautar, como eu disse, uma construção coletiva mesmo, na diversidade do clube, de afastar esses preconceitos, discriminações, incentivar a participação de todos os gêneros, raças, todo mundo de qualquer condição socioeconômica no Bahia mesmo, que a gente entende que assim a gente vai fortalecer a democracia e vai melhorar o clube mesmo. Sim, com certeza. Thiago, nosso papo é bem rápido aqui, né? O padrão das entrevistas que a gente tem feito, são muitas chapas. Então, caminhando já para o fim, queria suas considerações finais. E, assim, o que é que o torcedor que votar na chapa Convergência Tricolor, o que é que ele pode esperar da atuação dos conselheiros eleitos lá no Conselho Deliberativo do Bahia? Primeiro, Léo, eu queria dizer assim que eu confesso que ainda hoje me emociona, no fim das contas, falar sobre democracia no Bahia, poder participar desse momento. Então eu reitero o convite ao torcedor que participe da democracia do Bahia, porque isso é uma conquista enorme que a gente teve. Então vamos viver essa democracia do clube. Eu fico muito feliz de estar aqui falando de eleições no Bahia, de poder concorrer às eleições no Bahia. E a Convergência Tricolor é um grupo, como eu disse, recente do ano passado, de março do ano passado, que a gente tem essa atuação pautada mesmo na profissionalização da gestão, no fortalecimento da democracia do clube, na diversidade. E a atuação do conselho, a gente vai buscar um conselho realmente atuante, um conselho plural e propositivo, que a gente busque ações que contribuam para o crescimento do clube, para atender os anseios do torcedor
Então é isso, a gente pede que o torcedor siga as nossas redes sociais, a Convergência Tricolor, que lá a gente vai poder debater melhor, mandar uma mensagem para a gente e confiamos aí e pedimos o voto do torcedor tricolor na Convergência Tricolor, né? 131. Thiago, muito obrigado por esse papo aqui, que é rápido, mas serve de base para apresentar um pouquinho. Acho que deu para apresentar um pouquinho as ideias da Convergência Tricolor. Para você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, muito obrigado. Siga, se inscreva no Spotify, siga o canal do podcast 4 de Linha e nas outras plataformas também. Siga a gente lá no Twitter, @4 de Linha, e também aqui na BNews TV, no canal do BNews. Muito obrigado. Valeu, Thiago. A gente fica por aqui. Em breve a gente tem mais umas dessas séries aí de entrevistas. Valeu, Léo. Abraço.